Oi meninas, mais um vídeo começando aqui no canal. E o vídeo hoje é um assunto que eu queria muito gravar, porque é um assunto muito legal e eu acho que é um dos principais nessa série do Glow Up da vida real. Hoje eu quero conversar com você sobre como começar a mudar a sua realidade. Como sair daquele lugar onde você sente que a sua vida não tá indo para onde deveria ir, aquele momento em que você olha para sua vida e pensa: cara, isso não pode ser tudo. Não pode ser só isso. Eu acho que muita gente aqui já passou por isso. E eu digo isso porque eu já estive exatamente nesse lugar. Alguns anos atrás, eu era assim, uma pessoa extremamente triste. Triste com tudo. Eu me odiava. Eu odiava a minha aparência, eu odiava quem eu era, eu me achava insuficiente, eu me achava burra e eu simplesmente sentia que a minha vida não estava indo para lugar nenhum. E eu lembro muito claramente de um dia específico, um dia em que eu acordei e pensei: não dá mais, eu não quero continuar vivendo assim, eu não quero passar a vida inteira me sentindo dessa forma. Então, naquele momento, eu comecei a mudar pequenas coisas, pequenos hábitos, pequenas decisões e aos poucos a minha vida começou a mudar. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que fizeram diferença para mim e que podem ajudar vocês também. Eu acho que o ponto-chave, a primeira coisa que começou a mudar a minha mentalidade foi entender algo muito simples. A vida é feita de escolhas. E eu sei que quando alguém fala isso, muita gente se sente assim incomodada, porque tem coisas que realmente não dependem da gente, tem coisas ruins que simplesmente acontecem. Situações difíceis, perdas, momentos dolorosos. E sim, isso é verdade. Mas existe uma coisa que sempre vai ser uma escolha, que é como você decide lidar com isso. Você tem o poder de escolha. Você pode escolher passar anos e anos preso nessa dor, relembrando, revivendo as coisas ruins. Ou você pode escolher continuar vivendo. E eu sei que isso não é fácil. Mas eu percebi que quando eu tava sempre esperando o pior das coisas, tudo parecia dar errado. Porque eu já começava qualquer situação pensando: isso não vai funcionar, isso vai dar errado. E quando você entra na vida com essa mentalidade, você já tá perdendo metade da batalha. Então acho que uma das maiores mudanças que eu fiz foi tentar ver o lado bom das coisas. Eu sempre fui uma pessoa muito pessimista de pensar em cada ponto errado que poderia acontecer, em cada coisa negativa que aconteceu e reviver as coisas negativas, tentando ligar pontos, tentando entender como aconteceu. E isso não é bom, continuar revivendo as coisas. E você tentar enxergar o lado bom das coisas não significa que você vai ignorar os problemas. Não significa você fingir que tá tudo perfeito, que é tudo perfeito. Mas significa lembrar que mesmo quando as coisas ruins acontecem, ainda existem coisas boas acontecendo também. A vida nunca é 100% ruim, assim como ela também nunca é 100% perfeita. Então, o ponto é no que você decide focar. Porque aquilo que você alimenta dentro da sua mente cresce. E se você alimenta apenas pensamentos negativos, eles começam a dominar a sua vida. Mas se você começa a procurar pequenas coisas boas, você começa a perceber que elas estavam ali o tempo inteiro. Uma coisa que me ajudou muito também foi usar afirmações positivas. O nosso cérebro é muito mais poderoso do que a gente imagina. Ele não sabe diferenciar muito bem o que é imaginação do que é realidade. Então, se você passa o dia todo pensando: ah, como eu sou feia, ah, eu não sou boa o suficiente, ah, minha vida é horrível, seu cérebro começa a acreditar nisso. Mas se você começar a mudar o discurso, mesmo que no começo pareça incômodo, pareça estranho,
as coisas vão começar a mudar. Uma frase que eu comecei a repetir sempre pra mim mesma é: eu amo ser quem eu sou. No começo parecia mentira, mas eu continuava repetindo e repetindo, e com o tempo aquilo começou a parecer real. Eu acho que uma coisa legal de se fazer também é começar a observar a beleza da vida. E o que eu quero dizer com isso? Assim, coisas muito simples que você pode fazer, por exemplo, ir a um parque, observar as crianças brincando, observar a vida ao seu redor, as pessoas felizes, as pessoas caminhando, os animais brincando. E pode parecer estranho, mas eu acho que isso sempre lembra como a vida é bonita. Você tá lá, você vê um avô brincando com um neto, amigos rindo juntos. Pequenos momentos que mostram que a vida é feita dessas coisas simples. E quando você começa a reparar nisso, você percebe que a vida vale muito a pena. Outra coisa que eu aprendi é: não desista do amor. E eu não tô falando só de relacionamento. Eu tô falando do amor em geral. Amor por amigos, amor por pessoas, o amor pela vida. Amar alguém sempre envolve vulnerabilidade. Porque quando você ama, você dá poder para aquela pessoa te machucar. Mas, ao mesmo tempo, amar é uma das experiências mais bonitas da vida. E quando você desiste disso, você perde uma parte muito importante da experiência humana. Outra coisa super importante é: cuide da sua criança interior. Todos nós temos experiências da infância que marcaram a gente, coisas que talvez pareçam pequenas, mas que ficam dentro da gente. No meu caso, por exemplo, eu era muito tímida. Eu tinha muita dificuldade em falar com as pessoas, em saber me comunicar. Muitas vezes eu me sentia ignorada. E isso acabou criando em mim uma ansiedade social gigante. Por muito tempo eu não entendi de onde isso vinha. Mas aí quando eu comecei a refletir sobre a minha infância, eu percebi toda a origem disso. Entender isso foi o primeiro passo para começar a curar. Eu acho que outra coisa muito legal de se fazer é você honrar sua criança interior. Faça coisas que a sua versão criança amaria fazer. Por exemplo, assistir filmes que você amava quando você era pequena. Ou fazer coisas que aquela versão sua teria amado fazer. Pode parecer meio bobo, mas isso cria uma reconexão muito bonita consigo mesma. Outra coisa que eu aprendi é que a vida é sobre equilíbrio. Nada em excesso é saudável. Nem trabalho, nem descanso, nem disciplina, nem liberdade. Tudo precisa estar equilibrado. E isso também inclui o nosso lado emocional. Todos nós temos diferentes energias dentro da gente. Um lado mais sensível, um lado mais racional, um lado que sonha, um lado que age. E quando esses lados estão equilibrados, a vida flui muito melhor. Agora eu quero que você faça uma coisa comigo. Feche os olhos por alguns segundos e imagina a sua versão daqui a 5 anos. Como ela se veste, como ela fala, como ela se sente consigo mesma, como é a vida dela. Então abre os olhos, porque essa pessoa não está tão distante quanto parece. Ela começa a existir nas pequenas escolhas que você faz todos os dias. Então, a partir de hoje, comece a agir um pouquinho mais como ela, um passo de cada vez.